A Igreja e a Educação. Por tudo o que a Bíblia nos ensina, o sentido de igreja está muito além de um prédio construído ou utilizado para a reunião de fiéis de uma mesma crença. A palavra igreja, no Novo Testamento, traduzida do grego eclesia, aparece pela primeira vez em Mateus 16, verso 18, quando Jesus diz que edificará a sua igreja. A partir daí, a palavra torna-se muito recorrente, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Quando surgiu a Septuaginta, a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, a palavra eclesia já aparece em Deuteronômio como tradução para a palavra kahal, que significa, no hebraico, assembleia ou congregação, referindo-se à convocação que Deus fez aos hebreus para que fossem diante dele para ouvi-lo. Recordando essa convocação de Deus, em Deuteronômio 10, verso 4, Moisés a trata como o dia da assembleia. Vamos ler. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. No Salmo 22 de Davi, verso 22, aparece a forma congregação. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vamos ler também Deuteronômio 4, verso 10, onde Moisés exorta o povo à obediência, fazendo-o recordar daquele dia. O dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Vemos como Deus destaca para Moisés, e Moisés destaca para o povo, o caráter educativo daquelas assembleias ou congregações, quando o poder de Deus seria reconhecido e sua palavra seria ouvida e aprendida para ser transmitida às gerações. Paulo parece ter compreendido muito bem o sentido original de igreja como povo reunido por um mesmo temor e fé e obediência no aprendizado da palavra para transmiti-la às gerações futuras. E grande foi seu empenho e esforço para que aquelas primeiras igrejas que iam se formando mantivessem harmonia com o sentido que lhes havia dado o próprio Deus. Vamos ler Ellen White. Considerai, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem um povo escolhido, a sua igreja, para ser sua propriedade, sua própria fortaleza que ele mantém num mundo contaminado pelo pecado e rebelde. E determinou que nenhuma autoridade nela se conhecesse, lei alguma fosse por ela reconhecida, a não serem as suas próprias. Quando Jesus emprega o termo minha igreja, em Mateus 16, verso 18, ele diz que vai edificá-la e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não fala de um prédio, mas de um organismo vivo, poderoso para vencer o pecado. As pedras vivas de sua igreja, naquele momento, são os apóstolos, e hoje somos nós, que aprendemos, através dos textos sagrados, a sua doutrina e passamos a imitá-lo na prática dos frutos do Espírito de verdade. Assim, entendemos a Igreja de Cristo como transformadora, cumprindo a função da educação cristã, qual seja, revelar ao mundo a palavra de Deus e seu caráter, restaurando sua imagem na mente e coração do homem.
Na casa de Deus, devemos encontrar tanto a cura espiritual quanto a educação religiosa que nos transforme em discípulos comprometidos com a causa de Cristo. Vamos ler Ellen White em O Desejado de Todas as Nações, página 822. A comissão do Salvador aos discípulos incluía todos os que creem. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a Igreja, e todos os que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem a ser coobreiros de Cristo. O papel da Igreja de Cristo é congregar as pessoas em ambiente propício e seguro para o ensino e discussão da doutrina cristã, favorecendo a prática dos verdadeiros valores cristãos, a ponto de, pelo exemplo, atrair e transformar vidas, fazendo renascer o homem decaído pelo pecado. Em meio a grandes dificuldades e perseguições, os apóstolos e seguidores de Cristo mantiveram-se fiéis ao projeto missionário do Mestre dos Mestres, e seu testemunho fez a igreja primitiva crescer rapidamente, porque sua força advinha do Espírito Santo que os iluminara na festa de Pentecostes, permitindo que falassem na língua dos milhares de estrangeiros que ali se encontravam, para que cada um ouvisse o Evangelho em sua própria língua materna. Os discípulos haviam perdido a presença física de Jesus, mas receberam o Consolador, que agiu sobre eles naquela ocasião e dali por diante, e também age sobre nós, em qualquer tempo e lugar. Precisamos que a Igreja nos faça entender o mistério do Espírito Santo? Não. Há mistérios que só serão desvendados em seu devido tempo. À Igreja compete nos ensinar, através das Escrituras, que o Espírito Santo é o Consolador que nos acompanha, prometido por Cristo, e cabe a nós, finalmente, nos abrirmos a Ele, cheios de fé, porque Ele já nos foi concedido, graças ao sangue do Cordeiro. Basta aceitá-lo. Ao longo dos textos dos apóstolos, encontramos muitas referências à Igreja de Cristo. Vamos ler algumas. Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Escreve Paulo em Efésios 3, verso 23. Desta vez, falando aos Coríntios: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Está na primeira carta aos Coríntios, 12, verso 27. E discorrendo sobre as bênçãos de Deus sobre Jesus, o apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em Timóteo 3, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo refere-se à igreja como a casa de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Em Atos, capítulo 20, verso 28, o apóstolo discursa aos anciãos em Éfeso e chama a igreja de rebanho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo experimentou intenso comprometimento e prazer em servir a Cristo, compartilhando com os irmãos esses sentimentos. Veja o que diz em Romanos 12, verso 2.
E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo estava em manter a unidade das igrejas. Vamos ler o apelo que faz aos Coríntios em sua primeira carta, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Este alerta serve também para a igreja atual, para que falemos todos a mesma língua, que é a do Evangelho eterno. O único fundamento da educação cristã está em Cristo, e qualquer interferência de interesses humanos deforma a verdade que temos a responsabilidade de propagar. Em frase atribuída a Lutero, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Quando as Escrituras são a fonte, apontada pela educação cristã, encontramos respostas para questões que especulações humanas jamais poderiam responder. E o melhor é que as respostas são animadoras, porque nos apontam um caminho que conduz a um final feliz, a recuperação do convívio com o nosso Criador. Jesus nos pede para sermos sal da terra e luz do mundo. Só conseguiremos cumprir essa missão se o espelharmos, se o refletirmos. E como faremos isso sem conhecê-lo? Quando recebemos nos lares uma educação cristã e estudamos a Bíblia, com alegria buscaremos a igreja e será junto aos irmãos, durante os cultos, nos grupos de estudos e demais atividades, que aprofundaremos nossos conhecimentos, esclareceremos dúvidas, daremos contribuições e, sobretudo, exercitaremos os valores aprendidos. Não há outra forma de ser luz do mundo e sal da terra sem vivenciar no dia a dia sincera compaixão, paciência, amor ao próximo, generosidade, enfim, sem praticar o que buscamos ensinar. Como costuma comentar o pastor Dr. Rodrigo Silva, precisamos ter consciência de que nossa vida pode ser a única Bíblia que alguém tenha a oportunidade de ler. Enquanto que, pelo exemplo, podemos atrair as pessoas para a Igreja de Cristo, também podemos afastá-las mais ainda de Deus. A mesma responsabilidade nos cabe como indivíduos e como membros da Igreja. De nada vale o conhecimento teológico e doutrinário se não vivenciarmos, para a glória de Deus, a misericórdia ensinada por Cristo. Em Lucas, capítulo 10, versos 30 a 37, Jesus é questionado por um doutor da lei sobre quem era o seu próximo. E Jesus responde com a parábola do bom samaritano. Vamos resumi-la. Certo homem, descendo de Jericó, foi roubado e ferido por salteadores. Embora passassem por ele um sacerdote e depois um levita, ele só foi acudido por um samaritano, que o recolheu e o tratou e o levou a uma hospedaria, responsabilizando-se pelas despesas. Jesus pergunta ao intérprete da lei qual parecia ter sido o próximo do homem ferido. A resposta está no verso 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aqui cabe também citar o texto de domingo, que está no Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, onde um sábio ensina que só raia o dia em nossa vida quando olhamos um rosto desconhecido e o enxergamos como um irmão. A prática do amor sincero, brotado ao enxergar o próximo como irmão, é o caminho capaz de atrair uma multidão. Obras e palavras sem amor não ecoam,
porque nelas falta Deus. Por esse entendimento, o apóstolo Paulo, em Atos 16, verso 16, expulsou o demônio da escrava adivinha que proclamava ao povo, por interesses escusos, que aqueles apóstolos eram enviados de Deus. Vamos ler agora o que nos diz Jesus em Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E no verso 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando somos transformados e o verdadeiro cristianismo passa a ser um estilo de vida, nos tornamos testemunhas de Cristo, o maior privilégio que podemos conquistar. E entendemos que o brilho não é nosso, mas Cristo brilha em nós. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo sobre a postura daqueles que respondem pelas igrejas. Está em 1 Tessalonicenses 2, versos 6 a 8. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Os lares dos primeiros cristãos muitas vezes serviram de igreja, tanto para celebrações quanto como escolas para ensinar o Evangelho. Serviram muitas vezes também como refúgio para os cristãos perseguidos. De qualquer forma, as comunidades aprenderam que o convívio os estimulava a orar, a cantar e adorar e a praticar o que aprenderam com Cristo. E havia ainda a promessa de Jesus, registrada em Mateus 18, versos 19 e 20. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Além disso, os testemunhos dos outros nos ajudam a ver a ação de Deus em nossa própria vida, e isso nos anima a nos entregarmos a Ele como instrumentos de sua graça e cura. Certo dia, logo no início de seu ministério, após reunir seus discípulos, Jesus subiu a um monte e uma multidão se juntou a eles. Jesus, então, conforme relata Mateus, nos capítulos 5 a 7, declina as bem-aventuranças e as normas que compõem seu evangelho. Trata-se do Sermão da Montanha, considerado o discurso mais belo de Jesus. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, página 314, comenta esse discurso e vamos concluir com a síntese que ela prepara da mensagem de Jesus, que é muito apropriada para os cristãos de hoje. Que saibamos edificar nossa vida e nossa igreja sobre as palavras de Cristo. Vamos ler. Cristo apresentou assim os princípios de seu reino e mostrou serem eles a grande norma da vida. Não vos basta, diz ele, ouvirdes minhas palavras. Cumpre-vos pela obediência torná-las o fundamento de vosso caráter. O próprio eu não passa de areia movediça.
Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. Pelos ventos da tentação, pelas tempestades das provas, será varrida. Mas estes princípios que vos dei permanecerão. Recebei-me, edificai sobre minhas palavras. Até a próxima semana!